Olá, muito bom dia, graça e paz, Deus abençoe a todos nós em Cristo Jesus. Hoje, segunda-feira, 23 de março, estamos aqui para mais uma meditação da Palavra de Deus. Vamos iniciar com a oração. Santíssimo Deus e Pai, em nome de Jesus pedimos a Tua inspiração. Dirige as palavras e o Senhor venha falar aquilo que nós desejamos e precisamos aprender de Ti. Em nome de Jesus, amém. Tenha em mãos a Bíblia, a Palavra de Deus, para junto conosco meditar a tudo que vai ser falado nesta meditação. E hoje estamos começando aqui uma série de meditações sobre o tema vontades próprias. A gente bem sabemos, e temos aprendido isto ao longo do tempo, que o ser humano ele é egoísta por natureza e ele é inclinado a fazer sua própria vontade da sua maneira. E nós sabemos que a vontade humana sempre ela tende ao que é errado e o que é mal. Pois quando Deus fez o homem, assim está escrito em Gênesis capítulo 6, ele viu que o homem tinha inclinação para o mal. Deus fez o homem com livre-arbítrio, mas quando nós encontramos a verdade de Deus e nascemos do Espírito para a natureza de Deus, nós temos a tendência de fazer aquilo que agrada a Deus. Vamos falar sobre este assunto, vontade própria, parte número 1. Vamos falar sobre a introdução. Aqui na introdução nós temos as seguintes palavras: vontade própria é fazermos o que bem nos parece. O que vem à nossa telha, aos nossos pensamentos, à nossa cabeça, isso findamos fazendo. Quando a pessoa tem o seu eu, a sua natureza no domínio humano. Mas quando está no domínio do Espírito de Deus, na vontade de Deus, nós não fazemos mais aquilo que queremos, se inclinamos mais à vontade de Deus. Vamos falar no dia de hoje apenas duas pontuações. A primeira, nossas escolhas, e a segunda, prazer ou deleites. Então vamos lá. Primeira pontuação, nossas escolhas. Às vezes fazemos escolhas que agradam a nós mesmos, mas desagradam a Deus. Essa é a tendência humana, querer fazer aquilo que é do seu eu, a sua própria vontade. E fazendo isso, nós vamos sempre nos dar mal, porque as escolhas humanas tendem a ir para caminhos errados, como está escrito em Provérbios, capítulo 12, versículo 14. Há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim é morte. Sempre será assim. O caminho humano da vontade própria, a inclinação para aquele que sai do temor de Deus vai dar em morte. Primeiro a morte espiritual e depois vem a física. Em Isaías capítulo 65, versículo 12, fala sobre isso. Nós vamos ler aqui sobre a inclinação de sair da vontade de Deus. Isaías 65, versículo 12, diz o seguinte: também vós destinareis a espada, e todos vós encurvareis a matança, porquanto chamei e não respondeste, falei e não ouviste, mas fizeste o que era mal aos meus olhos e escolheste aquilo em que não tinha prazer. Deus aqui falando através do profeta Isaías, repreendendo o povo, dizendo, falei para vocês, fazia assim, fazia isso que é correto, e vocês não me ouviste e fizeste da maneira de vós. Portanto, vos predestinarei a matança, a espada. Então, sempre vai vir, quando a pessoa se inclina para não dar ouvidos para a voz, a palavra de Deus,
sempre a pessoa vai colher os frutos das escolhas erradas. E vamos para a segunda pontuação, e aqui estamos concluindo com esta meditação de hoje. Prazer ou deleites? Nossa vontade humana, ela é carnal e sempre desejando satisfazer o que deslumbra os nossos olhos e sentimentos. Temos falado aqui que o início do pecado começa com os olhos, os sentimentos do coração, do desejo, da vontade própria. Então temos que ter muito cuidado com isso. Vamos ler em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 6, que fala algo sobre isso. Primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, Novo Testamento, capítulo 5, versículo 6, que diz o seguinte: manda, pois, estas coisas, mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Paulo aqui dando conselho, instrução para aquela pessoa que estava separada e ficou viúva. O seu esposo morreu e ela ficou viúva, para que trate sua vida com pudor, não fique mais se inclinando para os deleites da sua vontade própria. Por quê? Porque isso virá a trazer uma morte espiritual. Então tem que ter seguir os princípios de Deus e a pessoa se guiar pelos mandamentos de Deus, para que viva uma vida com pudor, se inclinando para o que é correto, viver uma vida se cuidando para não dar lugar à vontade própria. Paulo falando a respeito da viúva, para que saiba o versículo número 4 aqui, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com sua própria família e compensar seus pais, porque isso é bom, é agradável diante de Deus. Então a pessoa ficou viúva, mas se regrar no temor de Deus, guardar o pudor. A gente tem que ter cuidado, porque a vontade própria, ela sempre vai nos trazer males para a nossa vida espiritual. Então, temos que ter muito cuidado com a vontade própria, porque ela, temos falado aqui, ela é a maior inimiga de nossa alma. Amanhã estaremos com a segunda parte. Vamos orar a Deus agradecendo. Senhor nosso Deus, nos ajuda. É uma guerra, nós bem sabemos, contra a nossa própria vontade própria, que ela sempre vai se inclinar para o que é errado. Nos ajuda, meu Deus, para ter temor a Ti e sempre ser guiado pelos Teus conselhos, porque fazendo assim nós vamos estar nos dando bem e vencendo a vontade própria. Em nome de Jesus é o que te oramos e te agradecemos. Amém. Ficamos por aqui e fazendo consciente isso. Temos que ter muito cuidado com a nossa vontade própria, com tudo que vem aos nossos sentidos e ao nosso coração. A palavra de Deus diz que os sentimentos, o coração, ele é enganoso. Então temos que sempre regrar nossa vida, ficar sempre na nossa mente, no nosso entendimento, o temor, a lei de Deus, para ser guiado, se voltar para ela, pois fazendo assim, nós venceremos a nossa vontade própria. Deus abençoe e até amanhã, se assim Deus nos permitir.